Hello, meu povo, tudo bem com você? Espero que sim. Você tá chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever, dar like e compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre mentorias e cursos aqui na descrição desse vídeo. Hoje é o vídeo da nossa série O Direito e eu vou trazer um filme, mas não falando do filme em si, falando da pessoa, do ator que faz o filme, que é o filme Esqueceram de Mim, e o ator Macaulay Culkin. Esse ano, na série O Direito, eu falei sobre o caso Larissa Manoela. E se a gente for parar pra pensar, o Macaulay Culkin é a nossa Larissa Manoela aqui no Brasil. Não sei se você... Todo ano eu assisto, final de ano, eu adoro assistir os filmes Esqueceram de Mim 1 e 2, porque me remete a um saudosismo tremendo da década de 90, quando eu era criança. E aí, a maioria das pessoas questionam o que aconteceu com o Macaulay Culkin, que era um cara, uma criança super em ascensão em Hollywood, e até 1994, com os filmes Esqueceram de Mim 1 e 2, e tudo que ele já tinha feito, concentrado até aquele momento, dos 10 aos 14 anos, ele já tinha um patrimônio estimado em 200 milhões de dólares. Estou falando isso lá na década de 90. Só que por trás de toda a situação do Macaulay Culkin, existiu sempre os pais, né? E principalmente o pai dele, que era um ator frustrado, que não conseguiu alavancar, não conseguia papéis em Hollywood, não conseguia absolutamente nada. E quando ele viu o filho em ascensão, ele falou, opa, eu vou deixar de ter esse meu sonho de ator e vou depositar todo ele no meu filho. E ele começou a ser o administrador da carreira do Macaulay Culkin. Ele era o seu agente, ele era o seu empresário. Na década de 90, ele tinha saído como o cara mais influente, mais rico na Forbes, né? Tudo às custas do filho dele. Acontece que o pai do Macaulay Culkin, ele tinha umas atitudes muito loucas. Ele comprou uma mansão e o Macaulay tinha que dormir no sofá para que ele continuasse humilde sempre. Mas a gente tá falando de criança, quer dizer, o cara ele comprou uma mansão às custas do filho dele, e o Macaulay tinha ele mais 6 irmãos, então ele sustentava 9 pessoas, uma família inteira, e ele, que era o dono da imagem, da grana, tinha que dormir no sofá, então tinha umas atitudes muito doidas. Com 14 anos, o Macaulay Culkin, ele começou a perceber as atitudes do pai, então ele se emancipou. No Brasil, a gente não emancipa com essa idade, né, no caso. Na verdade, não é que não emancipa. Tem casos em que você pode emancipar se você concluir faculdade, por casamento. Tem algumas, né, características. Lá nos Estados Unidos eu não sei, porque eu não entendo do direito americano, só do nosso brasileiro. Então, no Brasil, a gente tem algumas situações em que pode acontecer a emancipação. E ele colocou o contador dele como administrador do patrimônio dele. E aí, obviamente, a hora que ele atingiu a maioridade, ele passou a administrar esse patrimônio todo. Um dos últimos filmes dele aconteceu em 1996, 97, até o Riquinho, é um dos mais famosos que tem, né, o Ricardo Rico. E ele comprou um apartamento pequeno em Nova York e se isolou da vida, né, ao longo dos anos. Hoje ele já é casado, ele tem 2 filhos, ele ganhou, agora no final, em dezembro, ele teve a sua mão estampada na calçada da fama. Isso pra ele conta muito, né, porque ele é um dos atores muito lembrados, sempre, todo ano, ele vai ser sempre lembrado eternamente, né, o Kevin do Esqueceram de Mim. Mas como a atitude dos pais, eles podem influenciar na vida de uma criança. A gente tem estatuto, igual disse a Larissa Manoela, isso da criança, do adolescente, e os pais, eles podem administrar, sim, a patrimônio do filho, mas entendendo que esse patrimônio, quando ele atingir a fase adulta, ele tem que ter um limite. Exemplo, a prestação de contas. Vamos supor que a minha filha hoje, Maria Luísa, ela fique famosa da noite pro dia, uma bebê famosa, uma criança famosa. Tudo que ela conseguir de dinheiro, vamos supor que em 2 anos ela consiga um patrimônio de 6 milhões de reais. Vamos colocar. Eu vou ter que abrir uma conta específica em nome dela. É lógico que ela é uma criança, então ela vai ser representada pelos pais, no caso eu e meu marido, que a gente vai ficar ali administrando o patrimônio dela até ela chegar à fase adulta dela e poder pegar esse patrimônio para si. Os pais podem tirar dinheiro para si, para o pessoal? Sim. Exemplo, se eu trabalhar com ela e tiver que administrar, eu tenho uma porcentagem a respeito disso, mas não ficar com o dinheiro todo do seu filho. Isso é uma questão muito maluca. Então, essas crianças, como Larissa Manoela, Macaulay Culkin, eles foram explorados, isso é fato.
Diferente do Macaulay, que com 14 se emancipou e depois colocou um terceiro para administrar o patrimônio, a Larissa Manoela não foi assim. Larissa deixou o patrimônio de 18 milhões para os pais e dizem que desde quando ela é criança, o patrimônio dela é igual ao do Macaulay, mais de 200 milhões de reais essa menina tem, estimavam-se que ela tinha isso e sobraram-se 18 milhões. Ela abdicou de tudo para deixar os pais confortáveis para poder construir isso tudo de novo, até porque ela é uma menina muito jovem, então ela tem essa condição. Mas vocês conseguem ver que não é só um estrago financeiro, é um estrago psicológico que é feito nos filhos. Então hoje, aqui eu tô falando agora a nível Brasil, mas fazendo um comparativo, nós temos leis sim, que cuidam das crianças e dos adolescentes. Os pais podem ser sim responsabilizados no futuro, beleza? Isso é fato. E tem que ter essa prestação de contas, porque assim, briga para poder administrar a fortuna da pessoa é muito complexo. Chegou um momento na década de 90 em que o Macaulay teve que ele se emancipar, né? Acho que com certeza conversou com advogados para ver qual que seria a melhor solução. Os pais estavam divorciando e tava uma disputa para quem ia ficar com a guarda dele. Mas não é uma guarda tipo, uma proteção para o filho por conta do patrimônio desse menino, né? É muito louco ver isso e a forma como que isso no futuro respinga, né? Você vê que ele é um rapaz que hoje, por mais que ele tenha a família dele, já tenha superado, mas passou longos anos, ele se envolveu com drogas, ele não se afundou em drogas, ele se envolveu, ele teve experiências, ele mesmo fala na revista da Vanity Fair, que ele apareceu em entrevistas que ele deu, ele fala que ele teve experiências, mas o trauma que ele passou na infância foi muito grande, tanto é que se ele não fosse tão traumatizado, ele estaria hoje atuando, né, em grandes filmes. Então ele passou muito tempo sumido, fez pequenas participações em alguns filmes e algumas séries e pronto, né? Muito maluco a gente ver como uma decisão de infância, como os pais, eles podem influenciar muito na vida dos seus filhos e principalmente mexer com a cabeça deles, né? Enfim, gente, a regramento é esse. Aqui no Brasil, principalmente, tem sim a proteção da criança e adolescente, da sua imagem, da sua voz, né? Da sua, dos seus direitos, né? Específicos, né? Os direitos básicos dele, né? Direito à sua personalidade jurídica, óbvio. E a proteção dela. E muito pesado, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, década de 90, ele tá aí para fazer essa proteção de que precisa, né? Com a responsabilização dos seus responsáveis. Se esse vídeo aqui fez sentido, se inscreva nesse canal, dá like e compartilha ele para geral.